aí, gente, eu converso um pouco melhor sobre a epiderme. Epiderme é a camada mais externa da pele. Ela é tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Mas disso aqui eu já tinha comentado com vocês. E, gente, a epiderme ela apresenta até 5 camadas na estrutura dela. Eu estou escrevendo assim, até 5 camadas, porque a maior parte da epiderme só tem 3 camadas. Em apenas algumas regiões do corpo é que você vai ter essas 5. Né? A gente vai descrevendo essas camadas, da mais interna para a mais externa. Número 1, camada basal ou camada germinativa. Camada basal, moçada, camada germinativa, ela vai ser a camada mais interna das 5. E ela é caracterizada por apresentar células fazendo mitose o tempo inteiro. E essas células estão o tempo inteiro em mitose com o objetivo de repor as células que descamam a partir da camada mais externa. Aliás, eu vou logo adiantando que a camada mais externa se chama de camada córnea, e as células, moçada, da camada córnea, elas são células mortas. Essas células mortas estão o tempo inteiro se soltando. Elas estão o tempo inteiro descamando. Pra vocês terem uma ideia, a cada mais ou menos 30 dias, todas as células da epiderme da gente, elas são trocadas. Cada 30 dias, todas as células da epiderme são trocadas. Por quê? Porque a camada córnea mais externa, as células mortas descamam e são perdidas. E aí, a camada basal, ela vai lá, renova as células que foram descamadas. A cada 30 dias, eu troco todas as células. O que, aliás, me faz adiantar uma lembrança. Em que camada da pele uma tatuagem ela é feita? Será, moçada, que a tatuagem ela vai ser feita na epiderme? Ou será que a tatuagem ela vai ser feita na derme? Epiderme ou derme? Gente, derme, né? Eu tenho uma série de provas de que a tatuagem é feita na derme e não na epiderme. Número 1. Epiderme, moçada, vai estar o tempo inteiro em descamação. Ora, acabei de comentar com vocês que a cada 30 dias, em média, você tem que todas as células da epiderme se renovam. Se a tatuagem fosse feita na epiderme, a tatuagem duraria no máximo 30 dias. Que nem aquelas tatuagens, entre aspas, né? Aquelas pinturas de rena, né? Que você vai lá e faz a pintura de rena, em alguns dias a pintura ela vai ser perdida. Ah, porque a rena vai embora? Não. A rena, moçada, gruda até na sua alma, né? Se você deixar lá. Né? O problema é que a rena ela é aplicada na epiderme. No que as células da epiderme descamam, a rena vai embora. Né? Mas, por exemplo, lá, uma vez que você vai lá e coloca a tatuagem na derme, derme não descama. Uma vez que a derme, moçada, não descama, a tatuagem ela vai ser permanente. Prova número 2 de que a tatuagem é na derme e não na epiderme. Gente, quando você faz tatuagem, sangra, né? Sangra. Ora, epiderme é tecido epitelial. E tecido epitelial, ele é avascular. Ele não tem vasos sanguíneos. Ele, moçada, não sangra. Então, se a tatuagem fosse na epiderme, não era para sangrar quando você faz tatuagem. Entretanto, o tecido da derme é tecido conjuntivo vascularizado, ele tem vasos sanguíneos e, com isso, ele sangra. Ou seja, segunda prova de que a tatuagem não é na epiderme. Se fosse na epiderme, como a epiderme é um epitélio avascular, não iria sangrar. Ora, se sangra, é porque não é na epiderme, então a tatuagem ela é feita na derme. Tanto é que ela não descama, tanto é que ela é permanente, tanto é que quando você faz a tatuagem vai sangrar, porque vai furar a epiderme, que não tem vasos sanguíneos, que não vai sangrar, mas quando chegar lá na derme no conjuntivo, você tem vasos sanguíneos, então vai haver sangramento. Bom, primeira camada então, basal germinativa, mais interna, células em mitose, para repor as células que descamam da camada córnea, que é a camada mais externa, com células mortas em descamação. Segunda camada que nós vamos ter em relação à epiderme, chama de camada espinhosa. Camada espinhosa, gente, ela é a camada mais espessa,
ela é a camada mais grossa da epiderme. E a camada espinhosa ela é caracterizada por apresentar células ramificadas. Essas células ramificadas, elas têm um papel de adesão. Adesão entre uma célula e a célula vizinha. Sendo, gente, que essas células elas são ramificadas exatamente porque elas vão apresentar estruturas chamadas de interdigitações. Que belo nome, hein? Gente, interdigitação ela é um tipo de especialização de membrana no qual a membrana da célula ela fica toda dobrada. Então a gente vai ter que a membrana da célula apresenta essas dobras, uma dobra, duas, três, quatro, etc e tal, com detalhe. A célula vizinha também apresenta dobras e o resultado é que as dobras de uma célula se encaixam nas dobras de outra célula. Então tem uma célula, as dobras de uma, as dobras de outra, e essas dobras se encaixam para poder aumentar a adesão. Tem essas interdigitações, essas dobrinhas complementares de um lado e do outro, né? O objetivo é aumentar a superfície de adesão. Tem essas interdigitações, dobras de membrana, sim, lembram as microvilosidades, mas microvilosidade é para poder aumentar a superfície de absorção. E aqui, para poder aumentar a superfície de contato entre uma célula e outra, aumentar a superfície de adesão. Entretanto, eu lembro para vocês que o principal componente de adesão entre células vizinhas é uma estrutura chamada de desmossomo. E, moçada, nós vamos ter vários e vários desmossomos na camada espinhosa. Se a camada basal mais interna ela é caracterizada por ter células em mitose para repor as células que descamam, segundo a camada espinhosa, ela é caracterizada por ter células com papel de adesão. Então você vai ter lá as interdigitações, os desmossomos, para poder aumentar a superfície de adesão. Terceira camada, moçada, que você vai ter, chama lá de camada granulosa. O nome, gente, dá uma bela dica. A camada granulosa ela é caracterizada por apresentar células que apresentam grânulos de queratina. Ou seja, é nessa região que você começa a acumular queratina nas células. Quando você observa no microscópio, a célula ela é toda granulada, né? Ela é cheia de pontinhos, né? Esses grãozinhos, exatamente a queratina sendo depositada. A quarta camada, ela é chamada de camada lúcida. Gente, lúcida vem de luz. É porque, enquanto a camada granulosa, ela vai ter grânulos de queratina imatura, e a queratina imatura, ela é escurinha, de maneira, moçada, que ela vai aparecer como os pontinhos, na camada lúcida nós vamos ter queratina madura. E a queratina madura, ela é amarelada. Sim, Landim, e daí que ela é amarelada? Daí quando você coloca no microscópio, aquela camada amarela dá a impressão de ser transparente, né? Porque o que você vai ter lá em relação ao microscópio, o microscópio óptico, tem uma fonte de luz, né, para permitir que você enxergue alguma coisa. Nessa luz, ela branca, amarelada, ela pode ser confundida com a camada amarela aqui. Daí é o nome camada lúcida, lúcida de luz, porque no microscópio ela parece ser transparente, parece que é a própria luz do microscópio que está lá, porque a queratina madura tem coloração amarelada, né? A gente vai ter aqui na camada granulosa e na lúcida, eu vou depositando a queratina em quantidades cada vez maiores, né? Então você vai ter aqui queratina, você vai ter aqui queratina, sendo que chega uma hora que tem tanta queratina que a célula morre. Ora, Landim, por que a célula morre de tanta queratina? Porque a queratina é impermeabilizante. Então, quanto mais queratina você tem, mais impermeabilizada fica a célula, não entra água, não sai água. Se não entra água, não sai água, a água é o meio para transporte de substâncias, né? É a água que vai estar trazendo oxigênio, vai estar trazendo nutrientes. Se não entra, se não sai água, não entra oxigênio, não entra nutrientes e a célula morre. E aí, na camada córnea, é a camada mais externa que você vai ter, das 5. Ela é caracterizada por apresentar células mortas. Essas células mortas devido à alta queratinização.
Então, na camada córnea, que a quantidade de queratina chega ao nível máximo, como eu estava comentando, tanta queratina, que acaba promovendo impermeabilização, não entra água, não sai água. Se não entra água, não entra oxigênio, não entram nutrientes, e a célula, então, acaba morrendo. Estava comentando que essa camada aqui, né, células mortas devido à alta queratinização, elas estão em constante descamação. Se soltam o tempo todo. E a história que eu tinha contado para vocês agora um pouquinho. Tanto é que a camada basal, ela tem células em mitose para repor as células que descamam a partir da camada córnea se soltando o tempo todo. E tens aí as 5 camadas que a epiderme tem. Só que eu até comentei até 5 camadas, porque na maior parte da pele só tem 3. Na maior parte da pele, na maior parte da epiderme da pele, nós não temos essas 5 camadas. Nós só temos 3 camadas. Essas 3 camadas, as obrigatórias, vão ser a basal, a espinhosa e a camada córnea. Ou seja, na maior parte do corpo, eu só consigo distinguir na epiderme basal, espinhosa e córnea. Eu não consigo distinguir nem a granulosa, nem a lúcida. Somente em 2 regiões do corpo. Somente em palma da mão e em sola do pé e em planta do pé é que nós temos as 5 camadas. Então a gente só vai ter as 5 camadas na palma da mão e na planta do pé. Nesse caso, você vai ter todas aquelas 3, né? Basal, espinhosa e córnea, mais a camada granulosa e mais a camada lúcida. E aí você vai ter as 5 camadas nessas regiões. Sendo que por que justamente nessas regiões, palma da mão e planta do pé, que você tem que ter as 5 camadas? Ora, moçada, no tempo que você não tinha lá sua chinelinha havaiana para passear por aí, né, seu tênis bonitão para passear por aí, que os nossos ancestrais andavam descalços, ora, para você não furar o pé, para você não machucar o pé, é interessante que a pele da palma do pé, ela seja mais grossa, né? Para poder exatamente aguentar o atrito, né? Aguentar o atrito de você andar descalço, o chão cheio de pedrinhas, de sei lá, né, alguma coisa que poderia te machucar, né? No tempo que nossos ancestrais, eles viviam por aí pulando de galho em galho, né? Então nós temos um ancestral comum com macacos, e esse ancestral, ele era arborícola, ele, moçada, vivia por aí pulando de galho em galho. Para você, nesse caso, segurar no galho, né, é bom que a palma da mão ela tenha uma pele grossa para não machucar muito quando você estiver segurando no galho durante muito tempo. Então é por isso que somente nessas regiões que nós temos 5 camadas. Aliás, uma observação extremamente importante é que nessas 2 regiões, palma da mão e planta do pé, sola do pé, não apenas nós temos 5 camadas, como nós temos uma pele mais espessa. Volto a dizer, essa pele mais espessa, ela é necessária, exatamente, talvez hoje nem tanto, mas para quando você andava descalço, né, não machucar o pé, pulava por aí de galho em galho, não machucar a mão, então essa pele mais espessa, com 5 camadas, eu digo mais, não apenas uma pele mais espessa, com uma camada córnea mais espessa. Essa camada córnea mais espessa, essa camada morta mais espessa, ela é facilmente perceptível, né? Você pega, por exemplo, lá, alicate de unha, você está lá fazendo suas unhas, e às vezes você arranca aquele pedacinho de pele aqui no cantinho do dedo e nem dói. Ora, sabe por que não dói? Porque você está arrancando somente camada córnea. E a camada córnea, né, moçada? Ela é feita de células mortas, né? Então, se você arrancar um pedacinho daquilo, não vai doer, não vai acontecer nada com você, né? A camada córnea ela é mais espessa, volto a dizer, para uma questão de proteção. Para quando a gente andava descalço, para quando você lá pulava por aí de galho em galho. Essa camada córnea mais espessa tem até uma consequência interessante, né? A palma da sua mão, ela é mais clara do que as costas, né? O Landim, coitado, ele é tão amarelo que não tem diferença. Mas especialmente lá em pessoas de pele preta, dá para notar nitidamente que as costas da mão são mais escuras e a palma da mão
ela é mais clara. Agora, por quê? Porque com a camada córnea mais espessa na palma da mão, você vai ter muita queratina. E, gente, essa queratina madura, a queratina madura é amarela. E o resultado, que essa queratina madura amarela, ela vai lá e esconde a melanina. Onde é que a melanina vai ficar na pele da gente? Descrevo já melhor sobre os melanócitos, mas eu posso adiantar que os melanócitos se acumulam principalmente na camada espinhosa. Então eles ficam abaixo da camada córnea, né? Acima da camada basal, mais abaixo da camada córnea. Então, se você tem uma camada córnea mais grossa na palma da mão, na planta do pé, com muita queratina, a queratina então amarela vai esconder a melanina lá da camada espinhosa. No que esconde a melanina da camada espinhosa, essa região, gente, ela fica amarelada, mais clara do que a cor natural da pele, né? Mais clara, por exemplo, lá do que a melanina. Né? Então, volto a dizer, no Landim não dá para notar muita diferença, né? Amarelo demais, mas especialmente pessoas de pele preta você consegue perceber isso. Né? A gente tem palma da mão, muita queratina amarela, a queratina amarela esconde a melanina da camada espinhosa, então essa região ela vai ser mais clara. Uma outra observação é que essa camada córnea ela é mais espessa e ela apresenta uma série de dobras, né? Essas dobras são chamadas pelo nome de impressões digitais. E alguém vai lá e pergunta, ô Landim, para que servem impressões digitais? Aí alguém vai lá e responde, para reconhecer as pessoas. Ô gente, eu não acho que a natureza pensou nisso quando inventou as impressões digitais. Eu uso impressões digitais para reconhecer as pessoas, porque cada pessoa no mundo tem impressão digital diferente da outra, até mesmo gêmeos univitelinos, né? Certa vez eu te comentando que o exame de DNA não consegue reconhecer a diferença entre gêmeos univitelinos. Mas a impressão digital, ela consegue. Então, por causa disso, eu uso a impressão digital para reconhecer as pessoas. Mas vem cá, qual é o papel da impressão digital na natureza? Entre aspas, no que é que Deus estava pensando quando ele inventou as impressões digitais? Ora, moçada, as impressões digitais, elas aumentam a superfície de contato entre a sua mão e os objetos que você segura. Eu estou, por exemplo, segurando esse pincel. Né? Para poder segurar o pincel, vai ter que ter atrito entre minha mão e o pincel. Se a ponta do meu dedo fosse lisa, o contato entre a ponta do dedo e o pincel seria menor, o que quer dizer que nesse caso, moçada, ia ficar mais fácil de escorregar, porque a força de atrito seria menor. Como o meu dedo, a ponta do dedo tem impressões digitais, ela é cheia de dobras, a superfície de contato entre o dedo e o pincel é mais alta. Com a superfície de contato entre o dedo e o pincel sendo mais alta, automaticamente aumenta o atrito e eu seguro melhor o pincel para ele não cair. Claro que hoje, né, eu estou preocupado com o pincel, mas originalmente a ideia era outra, né? Quando a gente andava por aí pulando de galho em galho, segurar a moçada a mão no galho para poder exatamente evitar que você se escorregue, se estabaque no chão. Né? Quando você andava descalço por aí, você também tem impressão digital no pé. Exatamente aumentar o atrito com o chão para você não escorregar por qualquer besteira. Então, impressões digitais, hoje em dia, beleza, a gente usa elas para reconhecer as pessoas porque elas são diferentes. Em cada pessoa do mundo, até em gêmeos univitelinos. Mas como eu estou dizendo, a ideia delas é diferente. O papel das impressões digitais é aumentar a superfície de contato entre mão, entre pé e, moçada, o solo, objetos que você venha a segurar e daí por diante. Então, aumentar essa superfície de contato, aumentar o atrito para evitar que você escorregue. Né? Curiosidade, né? Claro que ninguém vai ter que saber isso de cor, mas tem uma doença genética chamada lá de síndrome de Nagali, onde um amigo ele simplesmente não tem impressões digitais. Ou seja, ele vai ter a mão e o pé lisinhos aqui na brincadeira. Não vai ter tanta influência na vida dele, né? Apenas o cara vai ser desastrado pra caramba, né? As coisas vão escorregar da mão dele com mais facilidade, né? Sem impressões digitais, sem um atritozinho
entre a mão e o objeto que ele segura, vai ficar mais difícil segurar os objetos, né? Vai ter que botar mais força para segurar, o objeto escorrega com mais facilidade. E esse cara aqui vai dar um bom ladrão, né? Porque nesse caso lá, ninguém vai conseguir pegar ele pelas impressões digitais, se assim for o caso.